Que bela bagunça. Vamos lá. Eternos, o novo filme da Marvel, acompanha os Eternos, que são entidades criadas pelos Celestiais, esses robozões aí, para proteger e guiar a humanidade ao longo de eras de desenvolvimento. Então, obviamente, é um filme com uma escala enorme que traz temas filosóficos elementais executados com o pedigree da diretora Chloe Zhao, que é a atual vencedora do Oscar pelo filme Nomadland, e que é conhecida por ter um estilo de direção bem naturalista e documental. Ela adora planos abertos da natureza, a luz verdadeira de um pôr do sol real, e ela trabalha muito também com pessoas que não são atores, então ela gosta muito de capturar essas conversas espontâneas que surgem entre eles e os atores do filme. Por causa disso, eu estava bem curioso para ver esse filme da Marvel, porque, cara, é muito interessante uma diretora desse tipo pegar um projeto que poderia ecoar as obras contemplativas do Terrence Malick ou mesmo do Aronofsky. Eu gosto muito, por exemplo, de A Fonte da Vida, que faz toda essa reflexão sobre vida e morte e consegue traduzir isso em imagens psicodélicas intergalácticas. Mas a gente também já viu vários diretores autorais sendo diluídos pelaquela velha fórmula da Marvel, né? Piadinhas o tempo todo, uma batalha gigante no terceiro ato que não tem exatamente um coração por trás. Mas eu não acho que a fórmula em si seja o problema. Tem filmes que lidam muito bem com isso e outros nem tanto. Então depende muito de como o diretor trabalha esses elementos e se ele consegue equilibrar tudo isso ao mesmo tempo. E aí a minha curiosidade com o Eterno só aumentou porque eu demorei um pouquinho para assistir o filme e enquanto isso ele foi se tornando super divisivo, chegando ao ponto de ser atualmente o filme com a pior avaliação dos críticos nos sites que medem isso. E cara, agora que eu assisti, eu consigo entender essa divisão toda e que eu resumo voltando para as palavras iniciais que eu disse. Eternos é uma bela bagunça. E eu digo bela porque é bela mesmo, né? Tem coisas bem interessantes aqui, tem ideias que evocam uma ancestralidade, pensamentos religiosos e até imagens muito bonitas, mas tudo isso é amarrado num roteiro que é extremamente desorganizado. São vários problemas que para mim têm a mesma origem, né? É um filme com 10 personagens principais. E o roteiro até tenta dar um espaço para cada um deles, mas, cara, é muita gente. Para resolver isso, o filme adota uma estrutura de flashbacks sistemáticos, né? Cada vez que a gente encontra um dos Eternos, o filme volta no tempo para mostrar os acontecimentos que levaram esse Eterno até onde ele está no tempo presente. Mas assim que a gente se dá conta desse modelo, o roteiro fica previsível e o filme se torna bem arrastado, porque a gente fica o tempo todo calculando, né? Ok, apresentaram 3 personagens, faltam 7. Agora apresentaram 4, faltam 6. Então é uma estrutura episódica ali que acaba prejudicando bastante o ritmo da história. E de novo, existem ideias bem legais aqui. Eu gosto bastante, por exemplo, da subtrama do Druig, que é um Eterno que tem o poder de controlar a mente das pessoas. E depois de anos assistindo a humanidade se autodestruir, ele decide retirar o livre-arbítrio das pessoas e criar uma sociedade totalmente pacífica, mesmo que subjugada à sua vontade. Ou então o Kingo, que se torna um astro de Bollywood, né, a indústria cinematográfica indiana, e que, cara, é a parte mais divertida, mais engraçada do filme. Principalmente por conta das interações dele com o Karun, que é o secretário, assistente, e que passa o filme todo fazendo um mini documentário do astro, né? Então não deixa de ser uma brincadeira com a metalinguagem ali que acaba funcionando muito bem. Mas dá pra ver que esses dois exemplos são muito diferentes em termos de tom. O primeiro tá ali refletindo sobre a ética da intervenção divina, e o segundo faz piadas que até funcionam isoladamente, mas que acabam investindo num humor que às vezes deprecia um pouco o filme. Tipo quando surge do nada uma cena de ação e o Karun começa a gravar e fala: precisamos de cenas de ação. Cara, é engraçado, mas não deixa de ser um atestado de que o roteiro não está conseguindo inserir essas cenas no filme de um jeito orgânico. E também não ajuda o fato de que os deviantes, que são os monstros que eles combatem nessas cenas, são completamente esquecíveis. Não tem uma característica neles que seja minimamente interessante. E o pouco que eles tentam desenvolver ali é tão raso que, sei lá, talvez fosse melhor nem tentar.
Então, cada um dos Eternos tem uma história com potencial, mas antes que a gente consiga se aprofundar nele, o filme salta para o próximo personagem e a gente fica ali com várias historinhas separadas que nunca conseguem se juntar e se integrar de um jeito funcional na trama principal. O que resulta num terceiro ato que coloca vários Eternos mudando de ideia, cara, de um jeito muito inconsistente. Tem literalmente personagem que chega ali e fala: então, eu tava com vocês até agora, mas eu vou embora, beleza? Falou, valeu. Aliás, esse é outro problema que me incomoda. É um filme extremamente verborrágico, né? Ele está o tempo todo usando diálogos expositivos ali, porque basicamente ninguém conhecia a história dos Eternos e ela é complexa. Então, eles ficam recorrendo muito a esses diálogos, a esse falatório todo, e isso nem sempre é acompanhado de um estímulo visual ou emotivo que deixa a gente interessado. Só para efeito de comparação, eu acho que o filme de Duna faz um trabalho muito melhor em explicar o básico e deixar a gente curioso para entender mais, ao mesmo tempo apresentando todo um escopo visual que, cara, é irresistível, a gente não consegue não ficar interessado. E eu acho tudo isso uma pena, porque o filme tem méritos muito importantes para o MCU. A gente tem uma diversidade super bem-vinda aqui, né? Que realmente move os personagens. A identidade deles é parte do que a história está contando, como por exemplo o Phastos. Tem os planos contemplativos e as imagens naturais, as locações reais, né? E que realmente fazem diferença. A gente consegue sentir isso mesmo quando elas estão integradas com a computação gráfica mais pra frente. Tem a Angelina Jolie, maravilhosa e aparentemente parada no tempo, porque ela parece não envelhecer de verdade. Mesmo que o roteiro não aproveite exatamente bem o arco dela aqui. Tem também a piscadinha para os fãs de Game of Thrones, né, com o Dany conhecendo o Ikaris ali, Jon Snow conhecendo o Robb Stark. E também o próprio Ikaris, que levanta questionamentos sobre até onde vale a pena seguir uma ideologia, e que o filme resolve de um jeito bem poético. E sem spoilers, eu acho muito interessante a ideia dos Eternos perceberem que eles nunca tiveram escolha frente à destruição iminente que está chegando no planeta e decidirem se opor a ela. O que resulta num clímax que entrega um escopo visual bizarro e que eu queria que fosse ainda mais bizarro, que fosse mais explorado, porque é uma ideia, cara, bem absurda. E que ela resolve visualmente muito bem. Ali você realmente sente o poder das imagens, né? A história está falando através das imagens no final. Isso é muito legal também. Enfim, é um filme de grandes ambições, mas que talvez exatamente por isso não consegue se aproveitar de uma das maiores habilidades da Chloe Zhao como diretora. Ela é excelente com estudos de personagens intimistas, como é o caso de Nomadland, mas simplesmente não dá para fazer um estudo intimista quando você tem 10 personagens. A Marvel consegue trabalhar muito bem com um elenco gigantesco quando eles já foram apresentados em outros filmes, como é o caso dos Vingadores. Mas aqui nenhum dos Eternos se torna carismático o suficiente. O que para mim é um grande problema, porque uma das principais forças do MCU é a conexão que ele consegue criar entre os personagens e o público. É com essa conexão que a gente releva algumas inconsistências, furos de roteiro, porque o filme consegue te entregar uma catarse emocional, sabe? Você se importa com eles. E, cara, pra mim isso não aconteceu aqui. Só pra fechar, quando eu vejo tudo isso, esse escopo espacial, as alusões religiosas, a estrutura não linear dos flashbacks, me dá muita vontade de elogiar o Homem de Aço do Zack Snyder, porque ele faz tudo o que Eternos pretende fazer, mas de um jeito muito mais elegante, muito mais minimalista, mais econômico, né? Muito mais focado. De qualquer forma, mesmo sendo irregular, Eternos mostra que a Marvel tá tentando fazer algo diferente, tá errando, tá falhando, tá caindo. E cara, como diria esse outro personagem da DC, já que eu mencionei o Super-Homem, por que a gente cai? So that we can learn to pick ourselves up. Mas é isso, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, toca o sininho para ativar as notificações. Me segue no Instagram também, porque lá eu comento as coisas de um jeito mais direto. E comenta aqui embaixo nesse vídeo o que você achou de Eternos.